Fala pessoal, Shalom no coração, excelente dia para você, que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana, que está só no início, né? Hoje ainda é terça-feira, tem muito o que vir ainda nos próximos dias, mas olha, glória ao nome de Jesus, porque o devocional de ontem foi uma bênção, Deus falou tão profundamente, na verdade, Deus tem falado em todos os devocionais. Mas ontem, quem estava aqui lembra que eu falei assim, ó, Deus vai falar contigo de um modo específico ainda nessa semana. Eu ainda ressaltei o fato de não ser uma frase aleatória lançada ao vento, mas realmente eu senti da parte de Deus de falar aquilo. E, gente, só ontem eu já recebi 4 testemunhos profundos de pessoas falando, Thiago, depois do devocional, eu fiz o que você falou e ainda hoje eu recebi a resposta da parte de Deus. Uau, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essas vidas. Se você tem um testemunho, compartilha comigo. Uma bênção para mim ouvir cada testemunho. Eu me alegro muito com o que Deus faz na sua vida, no seu coração, na sua história. E olha, gente, eu creio que não parou por aí. Deus vai falar ainda com muita gente. Deus vai fazer algo grande na sua vida ainda nessa semana. Eu creio muito nisso. Gente, vamos hoje abrir a palavra do Senhor em no Salmo número 91, que é um salmo de guerra, um salmo de proteção, um dos salmos mais conhecidos e replicados dentre os 150 registrados na Bíblia. E eu quero ler hoje os versículos 1 ao 4, tá bom? Salmo 91, versículo 1 ao 4. Na minha mente, aqui no meu coração, a gente faz o planejamento, Deus faz outro, e é melhor seguir o de Deus do que o nosso, não é verdade? Mas no meu planejamento aqui, Salmo 91, ele tem 16 versículos. Vamos tentar fazer aqui 4 versículos por dia. Terça, quarta, quinta e sexta, a gente fecha essa semana no Salmo 91. A não sei que Deus mude as coisas aí. E não seria a primeira vez. A palavra de ontem mesmo foi uma mudança da parte de Deus. E glória ao Senhor, porque Ele vai sempre reajustando a roda, corrigindo, nos mostrando qual é o melhor caminho. E sempre há algo bom quando nós dizemos sim à vontade de Deus, sim à direção de Deus. Vamos lá, gente. Salmo 91, versículo 1 a 4, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará. Eita Jesus! Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Em algumas versões está escrito assim: ó, ele o livrará do laço do caçador. Olha que interessante. A gente vai tratar sobre isso aqui. Versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Eu li aqui, gente, na nova versão internacional. Olha só. Primeiro versículo aqui fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. O salmista nos ensina uma prática que leva a uma consequência. Aquele que habita, descansa. Guarde bem isso no seu coração. Aquele que habita, descansa. Aquele que habita, descansa. Mais uma vez, se memorizar. Aquele que habita, descansa. Tiago, por que eu preciso memorizar isso? Porque observe, habitação tem a ver com hábito. O seu hábito mostra quem habita em você. Habitação, hábito, habitat, são palavras correlatas, que estão correlacionadas e tem a ver com o governo do nosso coração. Observe uma coisa, habitar no esconderijo do Altíssimo é diferente do que estar lá só de passagem, entende? Quando você viaja, você vai para um hotel, uma pousada, onde você vai estar ali de passagem. Você vai passar uma estação ali, sejam dias, semanas, mas a sua passagem é temporária. Na sua casa é diferente. Na sua casa você mora, mesmo que, por alguma razão, você passe alguns dias fora de casa. Mas a sua casa, a sua residência, é o seu local de habitação.
Então, habitar no esconderijo do Altíssimo nos leva a meditar na importância, gente, da constância. O nosso relacionamento com Deus não pode ser de estação em estação, de caju em caju, como dizem por aí. Precisa ser algo diário, precisa ser algo frequente. Você precisa meditar na palavra do Senhor, buscar a presença de Deus, orar, jejuar, ter um relacionamento com o Senhor que não é algo esporádico, sabe? Tem pessoas que vão para buscar a presença do Senhor só quando estão nas últimas, né? Meu Deus, estou morrendo aqui, eu vou buscar Deus. E assim, Deus é misericordioso. Muitas vezes Deus socorre sim quando você vai buscá-lo já nas últimas. Porém, melhor do que buscar Deus quando você está nas últimas é você buscar ao Senhor dia após dia. Dia após dia. Se fortalecendo na presença do Senhor, entende? Então, habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, ser constante com Deus, tem uma consequência. Qual é a consequência? Descansar à sombra do Todo-Poderoso. Quando você habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, você descansa. Ou seja, o descanso, ele não é algo dado apenas para quem... ele não é algo dado para quem busca a Deus apenas nos momentos de maior dificuldade. Aquelas pessoas que buscam a Deus de ocasião em ocasião, sabe? Quando acontece uma tragédia, tá perto de acontecer uma tragédia. Thiago, pelo amor de Deus, perdi o emprego, meu filho ficou doente, casamento aqui está deteriorando, me ajuda. E observe, mais uma vez eu reitero, Deus vai ouvir a tua oração. Deus tem interesse em te ajudar. Quantas vezes eu fui alvo da misericórdia do Senhor ao clamar a Deus nos dias difíceis, nos dias onde eu precisava de algo realmente urgente da parte de Deus. Não estou negando isso. Eu estou dizendo que há uma graça muito profunda reservada para aqueles que têm uma constância em buscar ao Senhor dia após dia. Gente, vamos combinar uma coisa? No Brasil, a palavra de Deus, ela não é desconhecida nem inacessível. Nós vivemos num país que é majoritariamente cristão. Então as pessoas, elas crescem com o conhecimento de algumas palavras da Bíblia. A grande maioria das pessoas tem parentes cristãos, pessoas que têm uma conduta de fé verdadeira, intensa, rotineira. Então, por mais que elas não participem, digamos assim, de uma rotina religiosa, entre aspas, ela vive num contexto de pessoas que acreditam em Deus, que expressam a sua fé em Deus. Porém, isso é bastante diferente de você mergulhar e ter a sua experiência com Deus, entende? Estar cercado de pessoas que têm fé em Deus é diferente de você ter a sua experiência. Tchau, o que é que você quer ensinar com isso? Eu quero te convidar a você mergulhar na presença de Deus. Ao invés de você ser o crente 6 horas, eu brinquei com o pessoal do meu grupo de comunhão na semana passada. Vocês conhecem um crente 6 horas? Crente 6 horas é aquele que fala assim, ó, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E é claro que é uma brincadeira, não há problema algum em você pedir oração. Se você tem um pedido de oração, inclusive coloque aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Mas é aquela pessoa que vive constantemente pedindo oração, porque ela acredita no poder da oração, mas ela mesma não para orar todo dia. Entende? E quando fala assim, parar para orar todo dia, a gente não tem a ver com se parar 8 horas todos os dias poder orar. Orar 8 horas, não, é ali, ó. Se você orar, olha, se você orar 10 minutos por dia, deixou ali o celular de lado, deixou os outros meios de comunicação de lado, você não vai falar com ninguém naquele momento, se você e Deus ali, 10 minutinhos por dia, eu te garanto que isso vai fazer uma diferença, meu amigo, sobrenatural na sua vida. Mas, Tiago, como é que eu faço isso? Pega uma canção que você entende ali que aquela canção te conecta com Deus, você bota aquela canção de fundo ali, começa a conversar com o Senhor. Dos 10 minutinhos, não fica falando os 10 não. Fala em 6, 7, deixa ali 4, 3 minutinhos em silêncio para ouvir a voz de Deus. E você vai ter uma clareza melhor de alguns sentimentos no teu coração. Você vai perceber a voz de Deus. Lembra que falamos ontem sobre sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Então, muito dessa sensibilidade você vai exercitando nesses momentos de silêncio na oração. Então, é muito necessário habitar. Por quê? Porque habitar, ou seja, estar com Deus constantemente, te leva a descansar. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém? Seguindo aqui, é interessante que a palavra de Deus fala no versículo 2, que aquele que habita, que descansa, ele pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Interessante essa expressão, ele pode dizer.
Eu quero enfatizar um pequeno detalhe aqui que é muito importante para a nossa espiritualidade: o poder da declaração vocal. Eu lembro que numa aula que eu dei no discipulado, recentemente, foi semana passada, se não me engano, nosso discipulado lá na igreja, uma pessoa perguntou sobre a oração em pensamento. Tem uma aula do discipulado que é sobre anjos, demônios, batalha espiritual, e eu falo um pouco sobre o mundo espiritual. E a pessoa perguntou assim: Tiago, tem como a gente. A oração em pensamento, os anjos ouvem, os demônios ouvem? E a resposta para essa pergunta é não. Os anjos e os demônios eles não leem o nosso pensamento. Mas Deus ouve a nossa oração. Deus ele é onisciente, ele conhece, ele sabe todas as coisas. O salmista, inclusive, vai dizer que a palavra que o Senhor conhece a palavra que sai da nossa boca antes mesmo de nós balbuciarmos ela. Então, antes de eu falar as palavras desse devocional, Deus já as conhecia. Portanto, em pensamento, você pode orar e Deus vai ouvir a tua oração em pensamento da mesma forma. Porém, a declaração vocal, ela tem um poder sobre a sua psique que é muito importante. Não é à toa, vou te usar só um exemplo, tá? Não é à toa que muitos treinadores mentais, motivadores, coaches, treinadores de pessoas, eles enfatizam nos seus treinamentos a necessidade de repetirem algumas frases afirmativas. Então não é só você pensar em algo, embora o pensamento sim tenha muito poder, mas a ideia é você entender o valor de declarar. Então olha só, versículo 2, perdão, vamos do 1 para você entender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente e pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu sei que o Salmo 91 é um dos salmos mais declarados, na verdade, é um dos textos bíblicos mais declarados pelos brasileiros. Salmo 23, Salmo 91, disparado, são as porções mais declaradas de toda a Bíblia. Porém, muitas pessoas declaram esses salmos meio que no modo automático, como um talismã, sabe? Fazer uma oração aqui para Deus proteger o meu dia. Vai lá ler o Salmo 91. Não é que isso seja nulo, tem o seu valor. Porém, muitas pessoas esquecem de declarar isso com intencionalidade. O que é declarar com intencionalidade? É você declarar pensando no que você está falando. Entende? Você precisa pensar naquilo que você... Ou seja, eu posso dizer ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio. O que é refúgio? O que é fortaleza? Por que Ele é o Deus em quem eu confio? Então eu vou falando e me perguntando o que aquilo significa, até que aquelas palavras formem um significado no meu interior, ao ponto em que quando eu as declare, haja uma carga emocional, uma carga espiritual simbolizada naquelas palavras. Entende? Você conhece alguém que quando fala sobre algo, fala sobre alguém, se emociona? Digamos, um pai ou a mãe fala sobre um filho, um torcedor fala sobre um time de futebol, por que não? Uma pessoa fala sobre um ícone artístico do qual ela é fã, ele é fã. A pessoa fala assim, se emociona. Talvez você não tenha aquela ligação emocional que a pessoa tem. Mas você percebe que quando a pessoa falou uma palavra, cantou uma música, falou uma frase, ela se emocionou porque aquilo despertou nela uma carga emocional. Despertou nela um significado. Ou seja, há um peso naquelas palavras, entende? Portanto, ser intencional na declaração é você juntar significado àquelas palavras. Não ser algo no modo automático. Nessa aí, meu Deus, antes de sair de casa, tenho que ler o Salmo 91 aqui, porque papai ensinou, porque vovô ensinou, porque vovó ensinou. Não, não é isso. A ideia é você entender que, de fato, Deus é o teu refúgio. De fato, Deus é a tua fortaleza. De fato, Ele é o Senhor em que você confia. Quando você internalizar essas palavras, aí vai fazer uma profunda diferença na tua espiritualidade você declarar o Salmo 91. Já não vai ser uma vã repetição. A própria Bíblia fala, né, que as vãs repetições, elas não são boas. Porque não é o fato de ser repetição, é o fato de ser vã. Não é repetição que não tem significado, é o fato dela ser vã. É você falar no aleatório. Ah, porque alguém ensinou, alguém falou, alguém mandou repetir aqui, eu nem sei porque eu estou falando. Não, é você entender
o significado daquelas palavras. Então você declara com intencionalidade. E essa intencionalidade, ela traz um significado espiritual. Essa intencionalidade, ela traz um peso, uma carga espiritual que vai mudar todo o ambiente ao seu redor. E aí o salmista continua dizendo: ele o livrará do laço do caçador, ou o laço do passarinheiro, e do veneno mortal. Gente, olha que interessante. Nós precisamos identificar nas nossas vidas onde estão os laços do inimigo. O próprio texto está dizendo que o inimigo ele prepara para nós emboscadas. Interessante que o salmista, quando fala sobre isso, ele estava falando sobre emboscadas literais. Tá? Esse salmo aqui é um salmo de guerra literal, de combate nação contra nação, exército contra exército. Então, uma emboscada é algo que fica disfarçada. Você está ali achando que não tem perigo nenhum e de repente tem um perigo que pode te levar até a morte. Né? Esse é o perigo das emboscadas. Então, essa oração é a oração para que Deus faça com que esse salmista, com que essa pessoa que está orando, esse guerreiro, consiga identificar quais são as ciladas que o exército inimigo preparou contra a vida dele. Então nós podemos pegar essa mesma palavra e adaptarmos para a nossa vida, para a nossa realidade espiritual, da seguinte forma: precisamos aprender a discernir na nossa vida quais são as ciladas que o inimigo está preparando, para que a gente não caia nelas, para que a gente não perca tempo sofrendo danos numa guerra espiritual, porque não percebemos os laços do passarinheiro que o inimigo preparou para nós. Tiago, como é que eu faço para perceber as ciladas que o inimigo lança contra a minha vida? Muito simples. É como se você estivesse num lugar escuro, no lugar de trevas, e de repente você acende a luz. Entende? Quando você acende a luz, você vai começar a perceber coisas que nas trevas você não percebia. Dessa mesma forma, nós precisamos acender a luz na nossa vida. E como é que se acende a luz no mundo espiritual? Luz fala de palavra de Deus. Quem lembra aqui do devocional que eu fiz dias atrás falando sobre a parábola da dracma perdida, a mulher que perde a dracma na sua própria casa e para procurar, a primeira coisa que ela faz é acender uma candeia, acender uma luz. Ou seja, a luz vai te fazer enxergar coisas que nas trevas você não enxerga. Traduzindo para a sua vida prática, você precisa ler e meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te ajudar a identificar as ciladas que o inimigo tem preparado para você. Interessante que eu conheço algumas pessoas que não são cristãs e não têm necessariamente assim uma fé em Deus, nem uma rotina religiosa, nada. Mas algumas dessas pessoas, elas leem Provérbios todo mês. Provérbios tem ali 31 capítulos, tem alguns meses que tem 30 dias, outros tem 31, mas basicamente essas pessoas, por exemplo, todo mês, eu fico ali fazendo um rodízio, lendo Provérbios, um provérbio por dia, lendo. Interessante que essas pessoas descobriram no livro de Provérbios digamos, uma fonte, um oásis de sabedoria, que elas percebem a praticidade de modo muito fácil. Nós fizemos uma série aqui em Provérbios, nós compartilhamos aqui alguns meses atrás diversos ensinamentos que aquele compilado, né, de sabedoria nos traz. E é interessante que a palavra de Deus, ela pega essa luz e coloca dentro dos nossos olhos. É como se tivesse um farol interno, sabe? Para que quando você olhar para uma coisa, o farol que está interno na sua mente, que está interno no seu coração, que é a palavra de Deus, possa iluminar as situações. Você enxerga o mundo a partir da palavra de Deus. Você lê a palavra. De repente você está tão cheio da palavra que você vai começar a ler o mundo a partir da palavra de Deus. Eu não sei se você conhece uma pessoa que é politicamente muito engajada. Vamos pegar aqui o exemplo de alguém que seja extremo. Que seja, o Thiago conhece uma pessoa que é muito abraçado a uma determinada ideologia, seja o conservadorismo, seja o progressismo, seja esquerda, seja direita. Uma pessoa que é muito mergulhada em qualquer ideologia. Você vai conversar com essa pessoa e sobre qualquer tema, a pessoa sempre enxerga o tema pela ótica da sua ideologia. Por que isso? Porque ela está ali o tempo todo bebendo naquela fonte. Ela está bebendo na fonte. E quando ela bebe na fonte, ela começa ali a se encher naquela fonte, de repente ela vê o mundo a partir daquela ótica, a partir daquela luz. Às vezes, quando a pessoa é inteligente,
Ela usa aquilo, ela consegue até conquistar as pessoas para a ideia que ela acredita. A pessoa não é tão inteligente, ela fica até um pouco chata. Aí você não consegue nem conversar sobre nada com a pessoa, porque tudo ela coloca a ideologia dela. Fica um negócio complicado. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser essa luz para os nossos olhos. Entende? Nos enchemos tanto da palavra de Deus que essa luz faz com que nós enxerguemos o mundo, onde nós identificamos as ciladas do inimigo e nisso conseguimos nos livrar dessa cilada. Então, o livramento que Deus vai te dar, muitas vezes, está guardado na revelação da palavra, que você ignora todo dia. Então, por isso que é tão importante, inclusive, você estar aqui nos devocionais, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, porque eu sei que isso vai enchendo tua vida, isso vai enchendo teu coração, e Deus vai te livrando do laço do passarinheiro, porque você está se enchendo da palavra de Deus. E para fechar aqui, que nosso horário já está avançado, diz assim, versículo 4, Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Essa aqui é toda a consequência do que acontece para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, para aquele que declara todo dia o Senhor meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. O Senhor Deus, ele começa a mostrar diferença na sua vida. Você começa a sentir diferença porque agora você decidiu buscar o Senhor, que agora você decidiu abrir mão de coisas que outrora você praticava, que outrora você fazia, que outrora você acreditava, você entregou isso nas mãos do Senhor e agora Deus está colocando você debaixo das penas, debaixo das asas dele. Agora, essa é uma figura, Deus ele não é uma ave, né, obviamente, mas é uma figura que diz respeito à proteção. Se você já criou galinhas na sua casa, na sua roça, no seu sítio, na sua chácara, você conhece minimamente a biologia dos animais, você sabe que as aves elas têm essa forma de proteger os seus filhotes, colocando debaixo das asas, ou seja, o próprio Deus vai te dar uma proteção, como um pai protege um filho, assim como a ave protege o filhote. E é interessante, por isso que a galinha, por exemplo, ela não é um animal forte e tampouco um animal perigoso, né? Na verdade, a galinha, algumas pessoas têm dificuldade para pegar uma galinha, porque ela foge o tempo todo. Você chega perto dela, ela foge. Ela corre o tempo todo. É difícil você conquistar a confiança desse animal. A galinha, ela só chega perto de você quando você vai jogar comida, ração para ela. Só isso. Né? E olha lá, se você avançar um pouquinho, ela já corre, porque ela tem medo de tudo. Mas, meu amigo, uma galinha, quando ela dá os filhotinhos lá, quando ela choca os filhotinhos, aí você vai ver a galinha virar um gavião. Aí ela enfrenta qualquer adversário, ela abre a asa, ela escarrega, ela vai em cima, ela coloca ali as suas garras, porque ela faz de tudo para proteger os seus filhotes. Dessa mesma forma, quando você se dispõe a habitar na presença do Senhor, tem um relacionamento diário com o Senhor Deus, você começa a experimentar a presença de Deus de modo mais intenso, você começa a experimentar a proteção de Deus de modo mais intenso, você começa a perceber as digitais de Deus na sua história de um modo mais claro. Esse é o meu desejo para você e eu quero fechar esse devocional orando contigo nessa manhã. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua fidelidade, pela sua proteção. Eu quero te pedir, Deus, o teu livramento sobre a vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Meu Pai, eu te peço livramento a nível de segurança, a nível de violência social, a nível de acidentes. Eu te peço também, Senhor Deus, livramento contra decisões erradas, livramento contra direções erradas. Vem nos livrando, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a diariamente habitarmos na sua presença, para a honra e glória do seu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, você já sabe, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para que a nossa transmissão chegue para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E deixa aqui um comentário nesse vídeo sobre como essa palavra te abençoou. Seu comentário é uma bênção e é um presente para mim receber o teu feedback. E não se esqueça, nessa semana ainda, Deus vai falar profundamente com você. Se Deus falar, e eu creio que Deus vai falar, fala comigo, manda uma resposta, manda uma mensagem para mim. Alguns têm meu número de WhatsApp, mas se você não tem,
Lá também no Instagram tem Batista 8. Eu quero ouvir o teu testemunho, porque isso já me alegra muito. E é uma graça de Deus ter o privilégio de conhecer um pouco mais a sua história também. Tá bom? Shalom no teu coração. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.